Esta é a nossa reflexão de hoje, amados. Não deis lugar ao diabo. Você sabia que tem muito crente vivendo vida apática, vida derrotada, vivendo uma vida entrevada, deixando de receber bênçãos? Escute o que eu estou dizendo, porque tem dado lugar ao diabo. A Bíblia nos fala que o inimigo, ele só vai agir nas nossas vidas quando nós, que somos povo de Deus, damos brecha. Sabe? O inimigo só vai agir na sua vida e ter legalidade na sua vida primeiro quando Deus permitir. A Bíblia fala que Deus permitiu que Jó fosse tocado pelo inimigo. A Bíblia mostra que Deus permitiu que Paulo, o apóstolo Paulo, fosse tocado, e foi permissão de Deus que o espírito maligno esbofeteasse. Mas o crente, ele poderá ser manietado, receber a gerência do inimigo quando dá brecha. E é o que o texto diz aqui, onde nós lemos, em Efésios: não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala aqui em Pedro que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, tentando o quê? Nos devorar. Ele precisa de encontrar uma ocasião, uma brecha, e ele vai encontrar a ocasião na nossa carne, para poder impedir as bênçãos de Deus. Quantos crentes vivendo vidas tristes, apáticas, derrotadas, porque deram lugar ao diabo. Este texto aqui é bem claro. Aqui diz para não darmos lugar para o diabo em nossas vidas. Antes devemos, aqui diz em Tiago 4:7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, quando fala fugir da aparência do mal, quando fala que fugir da aparência do mal, está falando da realidade do pecado. Sabe? O lugar que nós podemos estar, de repente amizades, situações que podem fazer-nos encurvar, pecar diante de Deus, e aí cada um tem a sua fragilidade, a sua fraqueza, você precisa de vigiar, e a Bíblia fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, não é isso? Aqui em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está forte, está pronto, mas a carne é o quê? Está fraca. Escute, quando a Bíblia diz, olha para você ver, esses dois versículos aqui: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E quando diz fugir da aparência do mal, sabe o que os crentes fazem? Muitos de nós fazemos. Os crentes pegam, fogem do diabo e acaba resistindo à carne, querem resistir à aparência do mal. E aí cai. Mas a Bíblia diz aqui, não é para fugir do diabo, fugir da aparência do mal. O diabo você tem de resisti-lo firme, em nome de Jesus, vigiando, orando, lendo a Bíblia, está firme na palavra de Deus. Agora escute, você que está na sua casa aí, você que está aí dirigindo esse carro, você que está sintonizado neste programa, escute. Você tem sua casa, ou você está esperando aí, a aprovação para que você assuma o seu apartamento nesse condomínio que você comprou, o seu apartamento. Você está terminando de construir a sua casa. Quando a gente constrói e arruma a casa, a gente procura o quê? Procuramos um lugar para cada coisa com seus mínimos detalhes, não é? Onde colocar as chaves, o cantinho para colocar ali o computador, o cantinho ali do cachorro. Tudo é preciso estar bonitinho no seu devido lugar. Agora, ninguém vai deixar um lugarzinho para o capeta, para o inimigo na casa. Não é verdade? Agora, onde é o lugar do diabo? A Bíblia diz que o lugar do diabo é no inferno, que já foi preparado. A Bíblia diz em Mateus que o inferno
foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora, como o inferno não é nada agradável, nem mesmo para Satanás, e ele não foi lançado, como a Bíblia diz em Mateus, em Apocalipse, lá ainda, ele está a rodear a terra e passear sobre ela. É o que a Bíblia diz em Jó. Aqui no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, nos fala sobre isso. Quando Deus pergunta a Satanás onde ele estava. E ele falou o quê? Que ele estava a rodear a terra. Ele fica procurando uma casa para ficar, e quando encontra o lugar na vida de uma pessoa, aí ele entra. Não é assim que a Bíblia diz em Lucas? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz a Bíblia: tornarei para a minha casa de onde saí. E quando ele volta, e chega e vê a casa adornada, acha varrida, tudo preparadinho, não foi colocado ali os móveis, né? A ideia é, não fez uma decisão com Jesus, não procurou então encher a vida da palavra. Aí ele vem e entra. Aqui diz que então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu me lembro aqui em Montes Claros, logo que nós chegamos aqui para Montes Claros, e eu e outros pastores fomos por várias vezes expulsar um demônio de um cidadão, inclusive ele morava na minha rua, aqui no bairro Jardim Palmeiras. E aí, por várias vezes, alguns pastores iam lá, expulsavam o demônio, voltavam, expulsavam. E aí chegou um momento que nós cansamos, eu cansei. E mostrei esse texto para a esposa dele. E para ele depois, você precisa entregar a sua vida a Jesus, encher a sua casa. Porque a gente expulsa o demônio, ele volta novamente e fica aquela bagunça. No final, ele morreu. Uma legião de demônios. A Bíblia fala sobre isso aqui. Olha, eu quero dizer para você, o diabo é como um rato. Não precisa de uma porta inteira para passar. Basta uma fresta. Ele também não vive em lugares limpos e iluminados. Prefere sujeira e escuridão. É um ladrão, assassino, destruidor por natureza. João capítulo 10, versículo 10, por mais que é um texto dentro de um contexto onde está falando de líderes, de pastores que vêm para matar, roubar e destruir as ovelhas de Deus, porque o texto, dentro do seu contexto, está tratando também da realidade de pastores que estão aí manietando as ovelhas de Deus, que estão pastoreando como constrangidos as ovelhas de Deus. O texto de João capítulo 10 fala deste ladrão, que é o pastor, que vem matar, roubar e destruir, e que também, dentro de um contexto, entendemos que é o diabo. Porque o contexto do texto está falando do pastor que é Jesus, e fala também, contrapondo, alguns pastores que surgem manipulando, são aqueles comerciantes da fé. Vocês sabem, tem muitos deles por aí, vendendo oração, vendendo óleo ungido, não é? Tem muitos deles por aí. Não é isso aí? Comercializando a fé, que só vive para pedir dinheiro, mas não tem compromisso com as ovelhas de Deus. O texto de João 10,10 está falando desses pastores, mas está também, se você pegar a ideia do contexto, você pode colocar também o diabo, que ele quer por imposição manipular as ovelhas de Deus, pastoreá-las, sendo que ele não tem isso, não tem como, que ele não tem caráter para pastoreá-las, tal como os pastores, que são aqueles comerciantes da fé. Assim é o diabo, e o propósito dele então é matar, roubar e destruir. Por isso precisamos saber o que define um lugar apropriado para o diabo e tampar as brechas em nossas vidas. Então ele precisa, como o rato, de uma brechazinha, de uma fresta, de uma greta. Em segundo lugar, ele precisa também de um lugar sujo, escuro. Não é assim? Lugar escuro, é da escuridão. O diabo, como o rato, não vive em lugares limpos e iluminados. Ele prefere a sujeira, a escuridão. Eu volto a dizer, ele é um ladrão, assassino, destruidor por natureza. Eu quero perguntar para você, há uma brecha na sua vida? E eu quero refletir aqui nesse texto, para que nós aprendamos quais são as brechas que devem ser tampadas, para que não possamos dar lugar ao diabo em nossas vidas.
E a primeira que diz aqui a Bíblia em Efésios capítulo 4, o versículo 25 aqui fala sobre a mentira. Esta é a primeira brecha para a entrada do inimigo em sua vida, meu irmão. É a mentira. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele vive pecando desde o início. E ele é o pai da mentira. Portanto, o mentiroso seria como um filho do diabo, porque segue as suas práticas. Muitos crentes mentirosos, para fazer uma negociação, vendo um carro, mente, trabalha na loja lá, mentindo. Trai a mulher, trai a confiança dos pais. Muitos crentes são iludidos por inverdades e enganos, principalmente que tem sido divulgado pela internet, pela televisão. O mundo jaz no maligno. Nós sabemos que nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. O mundo está aí. A Bíblia fala desse sistema pecaminoso do mundo, com as suas práticas, com seus enganos, com as suas inverdades. E é isso que o mundo quer nos levar a nos encurvar. E aí, para poder fazer a vontade do diabo, que domina este sistema pecaminoso. E aí o diabo, para entrar e para poder ter ocasião, ele precisa de uma brecha, e a brecha é a mentira. Escute, a televisão e internet são exemplos de veículos que transmitem muitas mentiras para seduzir, para enganar, para bloquear sua vida, povo de Deus. É preciso firmarmos a cada dia nesta verdade aqui libertadora que é a palavra. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. E eu quero lembrar para você, amado, não existe mentirinha, mentira branca, mentira de menos, mentira de mais, para justificar qualquer motivo da mentira. Tudo o que não for verdade é mentira. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. A mentira, quem sabe você está mentindo para o seu marido, mentindo lá para sua esposa, e você está me ouvindo agora. Você, crente, povo de Deus, está dando brecha ao inimigo. E eu volto a dizer, olha, escute, tem muito crente vivendo vida derrotada, apática, não consegue conquistar, sabe, os sonhos que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque tem mentido. Você está mentindo para os seus pais. Você fala que vai para a escola, mas você está matando aula. Você fala que você está indo na casa da sua amiga fazer um trabalho, mas está mentindo. Vendo aqueles filmes lá, aquela pornografia. Você diz que é povo de Deus. Eu estou falando neste momento, gente, escute, para quem é ovelha de Deus. E você é, amém? Ovelha de Deus. E a Bíblia diz aqui em João, capítulo 10 aqui, sobre o bom pastor. Aqui fala que as ovelhas ouvem a voz do Senhor. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14, que as coisas de Deus só são discernidas espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus. Por isso que eu estou pregando para você que é povo de Deus. E se você é povo de Deus e está dando brecha ao inimigo e vivendo essa vida tão minguada, bloqueada, confesse agora em nome de Jesus esse pecado da mentira. Você está mentindo, você está traindo a confiança dos seus pais, traindo a confiança do seu líder, do seu pastor. Quem sabe existe alguma mentira em sua vida? Conheça a verdade que é Jesus, querido. Se você ainda não se entregou a Ele, e seja liberto, seja liberta dessa mentira. A segunda brecha, estamos falando hoje especificamente, não deis lugar ao diabo. Eu argumentei na introdução
que o diabo ele precisa de ocasião na carne. E ele acha ocasião na carne. Ele acha uma brecha. Eu disse que o inimigo só pode te atacar e ter legalidade na sua vida quando Deus permitir, porque Deus é soberano. Até o Satanás é escravo, pode ser usado como instrumento de Deus, tal como Deus fez na vida de Paulo, na vida de Jó, e isso é uma teologia que está dentro da teologia da soberania de Deus. Deus é soberano. O diabo é como aquele cão raivoso, aquele pitbull que vai com a corrente aonde Deus permite que ele vá. E se Deus permitir que o inimigo te toque, você que não tem dado brecha, fique tranquilo que Deus não vai te dar provação além do que você possa suportar. É o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Mas existe esta brecha que ela é terrível, que é a gente dá legalidade. E a segunda que a Bíblia diz aqui em Efésios, versículo 26, diz a raiva. É perigoso demais para o cristão a ira, a raiva. Na hora da raiva, ficamos cegos e não vemos o que fazemos ou falamos, não é verdade? É na hora da ira que acontecem as piores coisas, irmãos. Você que está me ouvindo aí, querido amigo, você é católico. É a raiva, na hora da raiva, se você não tiver controle. Por isso que a Bíblia diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Quantas amizades e relacionamentos foram destruídos, empregos foram perdidos e até crimes foram cometidos e têm sido cometidos por causa da raiva. A ira é como um cão que, por mais que seja domado, nunca se pode confiar plenamente nele, o pitbull. Quando você menos imaginar, ele pode ter uma reação negativa. Existem pessoas que guardam um pitbull no coração e quem sabe é você. O inimigo aproveita a brecha da raiva para destruir a vida de servos de Deus. Aí eu quero abrir o coração para vocês aqui, porque eu não quero colocar essa mensagem só para vocês, mas eu quero trazer para mim também. Mas eu me lembro, e ainda eu tenho vigiado, minha esposa tem me ajudado. Porque eu sou uma pessoa temperamental, sabe? Nervoso. Estou nesse processo, irmão. Por isso que eu estou naquele versículo lá de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas quantas amizades que eu perdi, pastor Eugênio, por causa deste pitbull, desse cão aqui dentro, ó. A velha criatura, aquele temperamento desgraçado, sabe, miserável, que leva a gente a agir precipitadamente. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. E o inimigo encontra ocasião na nossa carne, brecha, quando nós iramos e não controlamos. O inimigo aproveita a brecha da raiva para destruir a vida da gente. Eu estou abrindo o coração com vocês. Quantas vezes eu vivi isso? O apóstolo Paulo ensina aqui em Efésios o quê? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode até ficar nervoso, porque a gente está no mundo ainda em juízo, nós não somos perfeitos. Por isso que a Bíblia manda em Mateus 26, 41, e aí Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Há dentro de mim e de você duas criaturas, a velha criatura e a nova criatura. E precisamos de despojar da velha criatura. Entende? Esta raiva, não é pecado você errar, ficar com raiva. O problema é quando a gente começa a colocar o sol sobre a ira. Então, se alguém te aborrece pela manhã, escute, você à tarde tem de perdoar, reconciliar com a sua esposa, com alguém. É o que a Bíblia diz aqui, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. E quando o sol se pôr, que vocês já tenham o quê? Quebrado esta raiva, esse problema. Infelizmente, escute, infelizmente, vemos pessoas que guardam raiva por dias, meses e até anos, e quem sabe é você, que está bloqueando aí as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ah, não, pastor, as bênçãos de Deus não dependem disso. Não, senhor. A Bíblia é clara.
Em Mateus fala sobre isso. Na oração de Cristo, quando ele fala oração do Pai Nosso. Quem não perdoa não é perdoado. A gente bloqueia as bênçãos. Eu vou dizer uma coisa aqui, escute o que eu quero dizer. Talvez você que é calvinista vai ficar aí com raiva, mas você tem de pensar, creia também em pensar. Eu creio que Deus tem vontades que não se realizam na vida nossa, da humanidade. Está aqui, ó, a palavra do Senhor no Velho Testamento em Ezequiel. Procurei alguém para se colocar na brecha em favor do meu povo e não encontrei. Entende? Tem horas que Deus quer realizar a vontade boa, agradável e perfeita dele na sua vida. Mas você conforma com o mundo, vive no pecado, fica com raiva, fica com ira, não perdoa. Deus não vai abençoar um coração desse jeito. Na verdade, gente, eu nem colocaria Deus não vai abençoar. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Você não se abre para a cura. Temos de ter cuidado com a raiz da amargura que Hebreus capítulo 12, versículo 15 fala. A raiz da amargura que perturba e contamina. Eu sempre gosto de dizer que a raiz da amargura é como se fosse aquela graminha tiririca que nasce nos jardins, no quintal da nossa casa. Você corta, ela nasce. Tem que tirar na cebolinha lá, arrancar lá embaixo. Assim também é a raiz de amargura. É a raiva que vai ficando, vai se transformando nessa amargura, vai adoecendo você. Escute, eu estou falando com você. Deus está me usando para dizer, filha, filho, não dê lugar ao diabo na tua vida. A sua vida está assim, você tem orado, você tem buscado, você tem clamado, não tem recebido. Por quê? Porque você tem dado lugar ao diabo na tua vida. De que maneira? Guardando aí essa raiva. Aqui fala que esta raiz de amargura contamina e adoece pessoas. Então escute, o melhor que temos a fazer é deixar a ira e abandonar o furor. Eu gosto do Salmo 37, versículo 8, quando o salmista fala para entregarmos nosso caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará. E é interessante quando o versículo 8 diz, deixa a ira e abandona o furor. Você já levanta com raiva. Você já levanta murmurando, e é por isso que você não consegue ver as bênçãos de Deus e recebê-las. Todo dia Deus pinta um cenário diferente nos céus, todo dia a vida está mostrando para a gente o quanto Deus é bom, e sabe por que a gente não vê? Você não vê? Porque você guarda essa ira aí. Como podemos tratar a ira? Então evite situações de conflito para não alimentar a raiva no seu coração, irmão. Precisamos aprender com Jesus. A Bíblia diz em Mateus 11, 28, que Jesus é manso e humilde de coração. Então é preciso receber o fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas sobre o fruto do Espírito, e lá fala mansidão, domínio próprio. Temos de pedir, orar a Deus, Senhor, me dê domínio. Quem sabe, eu estou falando com você, você tem guardado raiva em seu coração. Abandone, amado, essa raiva e deixe Jesus te acalmar. Estamos falando hoje sobre o tema, não deis lugar ao diabo. Eu estou argumentando que o diabo precisa de ter brecha, ocasião, encontrar ocasião na carne. E aqui Efésios capítulo 4 fala que a primeira ocasião que a gente dá para o inimigo bloquear os sonhos, o inimigo acaba tirando da gente o ânimo, a paixão pela palavra. É a mentira, segunda, a raiva. E terceiro aqui fala do furto. O versículo 28 fala do furto. Olha, um assalto é tomar algo de outra pessoa à força. Um roubo é pegar algo de alguém escondido. Já o furto é pegar qualquer coisa que não seja sua e usufruir. Então, deste modo, podemos entender que ao pegar uma simples caneta de alguém, uma roupa de alguém, um boné de alguém, pensando até em devolver depois, mas não devolver e esquecer. Quarto lugar, quarta brecha que nós podemos dar, a língua. Língua. O versículo 29 diz sobre a língua. Olha, a língua é outra brecha que se abre muitas vezes para que Satanás entre em nossas vidas e destrua famílias. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
é mal incontido, carregado de veneno mortífero. A Bíblia diz que a língua, ela é mundo de iniquidade, veneno mortífero. Olha para você ver o que a Bíblia diz aqui. Ela é mundo de iniquidade, veneno mortífero, fogo. Então é preciso guardar a língua. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã, é o que diz aqui Tiago capítulo 1, versículo 26. Por isso devemos fazer como o texto nos ensina, a falar somente o suficiente e que edifique as pessoas. Nunca falar demais ou coisas que não sirvam para edificação, de maneira que a vossa palavra seja o quê? Agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Controla a tua língua. A Bíblia diz, o apóstolo escrevendo para Timóteo, fala para a gente não ficar aí discutindo coisas. Quando eu sou convidado para participar de um debate, de uma entrevista, seja em rádio, qualquer lugar, eu não vou. Sabe por quê? Eu fiz uma aliança comigo. Você vai discutir ele para quê? Ah, mas um debate. Não, não vou não. Vou não. Sabe, o último que eu fui numa TV aí para poder discutir, uma confusão. O pessoal, não dá tempo para você discutir. É aquele tempo ali, sabe? O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, assim, não fica aí discutindo essas questões, não. Não fica se expondo, não. Falatórios inúteis. Bom, gente, é uma postura minha. Eu não gosto, não vou. Eu pago, pastor, não quero. Porque eu aprendi muitas vezes. Você fala ali no momento de raiva, naquele momento ali, você fala e depois o pessoal já ouviu. É preciso ter tempero ao falar. Sabe? O tempero, o sal não pode ser uma comida nem muito nem pouco. Mas deve ser o quê? Temperado assim também deve ser nossas conversas. A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está aqui Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Crente falando palavrão, até líder, pastor que fala palavrão. Tem uns caras aí que eu nem convivo com esse pessoal, porque os caras, eles parecem que eles não converteram não. Mas está na Bíblia aqui, irmãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A ideia de torpe é o quê? Alguns entendem que vem de torpedos. Lembra daqueles torpedos que soltam lá naquela guerra, lá naquele Oriente? Que explode tudo, acaba com tudo. A ideia é esta. Que com a sua boca você pode destruir uma pessoa praticando bullying. E isso, quando você xinga a pessoa, fala palavrão, descaracteriza o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você declara a palavra para desmerecer a pessoa, coloca a pessoa, a estima da pessoa lá embaixo, isso é pecado, isso é dar lugar ao inimigo. Usa a língua para dar lugar ao inimigo. E a Bíblia diz em Colossenses 3,8, para nós despojar-nos. Aqui diz, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Dá lugar ao diabo. De vez em quando eu fico encontrando alguns irmãos que falam assim, pastor Eugênio, eu quero falar com o senhor em off. Quer não, irmão? Não quer não, não quer não. Olha, é em off aqui. Cuidado com esse povo que fica falando com você assim, olha, é em off. Não, não quero ouvir não, irmão. Não quer não. Não quero ouvir não. Já viu esse povo assim? Pastor, olha, é em off aqui, viu? É em off. Não, não quer não, irmão. Não quer saber não. Não quer saber disso não. Vigiar. Porque o inimigo, ele tem bloqueado vidas de crentes, porque tem dado ocasião ao inimigo na linguagem. Você que é crente e anda falando palavrão, meu irmão, você... Vê na internet, tanto pastor aí, desvairados. Alguns que dizem serem crentes com palavrões. Sabe? Nós temos um palavrear diferente. Nós somos novas criaturas. Nós somos um povo que fomos comprados por um alto preço. Tome cuidado com fofocas e palavras duras que fala quando está nervoso, para não machucar as pessoas, irmão. Olha, eu aprendi que não posso engolir novamente minhas palavras, então é melhor pensar antes de falar. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto.
fala demais. Eu mesmo evito, meus irmãos. Eu tenho meus vídeos no YouTube, são quase 400 vídeos. E algumas pessoas participam ali, falam cada coisa. Alguns eu tiro fora e não fico debatendo. Para que debater? Eu fico vendo alguns pastores debatendo, discutindo. Sabe? Quando alguém coloca alguma coisa no meu Face lá, que eu vejo que é a pessoa... Porque sabia que tá cheio de crente, esse povo, que só quer criar problema. Sabe o que eu faço? Tiro ele fora. Anulo ele. Eu vou perder tempo com gente que não quer nada? Com gente doente? Tem muito crente dentro da igreja que ainda que vão para o céu, mas são crentes desestabilizados. Então, meu irmão, eu não quero comer do fruto, não. E você, cuidado, fica se expondo. Vai se expondo, você vê, no seu Face. Vai se expondo na sua conta lá. Não, meu irmão. Você é povo de Deus. Cuidado para você não der brecha o inimigo. Daqui a pouco ele vai fazendo aquela teia. Sabe quando a aranha faz aquela teia? Vai fazendo aquela teia para quê? Para te jogar dentro. Vai te cercando, vai te cercando. Não esqueça. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor, tentando nos devorar. E ele precisa de brecha. E a brecha, eu estou dizendo aqui, é a língua, que é mundo de iniquidade, veneno mortífero, fogo abrasador. Olha, vamos fazer como o salmista, no Salmo 141:3, eu gosto, quando ele diz: põe, Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quem sabe você tem dificuldade de segurar a língua. O reverendo Salvador Ganhoto, um pastor que eu admiro muito tempo, ele nos contou um caso de uma mulher que converteu no ministério dele, que a mulher falou assim: olha, pastor, infelizmente, eu tenho um problema. Pode contar, minha irmã. Um pecado, pastor, pode contar, irmã. É que eu não consigo guardar segredo. E eu não consigo, pastor, também ficar sem mentir. Eu minto demais. Então é controlar a língua. Cuidado com a mentira. Cuidado com a sua boca. Você pode destruir a sua esposa, destruir os seus filhos. Você pode, por causa da sua língua, destruir o ministério do seu pastor. E quando você ficar ouvindo alguma coisa de alguém, não passa para frente, meu irmão. Não passa para frente, minha irmã. Olha, eu quero falar uma coisa aqui, escute. No meio evangélico tem tanta mentira, tem tanta invenção. Tanta gente que já morreu na boca de evangélico por aí. Quantas vezes a Aline Barros morreu? Quantos já morreram na boca do povo crente? A gente tem que ter muito cuidado, irmão. Quando alguém me conta um fato, eu falo assim: não, tem foto? Eu estou igual aquele cara de Chicanismo. Tem foto? Tem alguma filmagem? Então escuta que você está me ouvindo. Escute, minha irmã. Não fica ouvindo e passando para frente o que você ficou sabendo, não. Sem averiguar. Sem ver também se aquilo é verdade, se aquilo vai edificar. As pessoas são muito preciosas. As pessoas são preciosas para Deus. Mas o diabo quer o quê? Quer destruir as pessoas, destruir a amizade sua com aquela pessoa. Quinto, estamos falando hoje sobre o tema não deis lugar ao diabo. E estamos falando quando é que damos lugar ao diabo. E em quinto lugar, quando nós entristecemos o Espírito Santo. O versículo 30 diz que o Espírito Santo de Deus, ele entristece quando nós pecamos. Aqui fala: se entristece quando pecamos desprezando a sua obra em nossas vidas. O que é entristecer o Espírito Santo? Quando desobedecemos a voz do Espírito que fala aos nossos corações com amor. Quando nós não nos arrependemos, quando nós ouvimos uma mensagem e a gente não fala assim: Deus, Espírito Santo, me perdoe. Quando não oramos e não buscamos a palavra de Deus. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo, deram brecha ao inimigo e foram derrotadas. O caso de Sansão, que quebrou seu pacto com o Senhor, ficou brincando com o pecado. Ananias e Safira, que acharam que poderiam enganar todos, inclusive ao Espírito Santo de Deus. Não é isso? Então escute, o que alegra o Espírito Santo de Deus? Sendo Deus Espírito, ele se alegra com nossa fé. Entende? Ele se alegra quando vidas se convertem. Ele se alegra com a santificação. Ele se alegra com a doação generosa. Talvez você tenha entristecido o Espírito Santo de Deus. Sabe quanto a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Quem sabe é você?
quando fica falando coisas que Deus não mandou. Eu tenho um entendimento, sabe? Quantas pessoas estão blasfemando contra o Senhor, ficam falando línguas que não existem, línguas repetitivas, fica falando que teve uma revelação de Deus mentirosa, fica falando que viu no qual não viu, fica falando que vê e não vê, e aí fica vivendo a vida derrotada porque quer dizer que é o profeta. E eu quero dizer aqui, olha, eu creio em profecia, creio, olha, é isso, moço, quando Deus me usa, mas eu creio que 99,9% dessas línguas que falam em igrejas por aí, e dessas profecias, revelações, mentira, condicionamento da mente, da carne, invenção. Ué, pastor, você não crê que Deus revela? Creio. O senhor crê que Deus fala? Fala. Mas o senhor crê que Deus fala na Bíblia? Não, Deus fala. Deus pode usar um profeta aí, Deus pode usar alguém. Ele já me usou várias vezes. Eu não sou doido. Agora o que eu estou dizendo é que 99,9% eu tenho caminhado para esse lugar desse Brasil, gente. E eu já tenho visto cada pataquada, cada mentirada. E você que tem falado que o Espírito Santo de Deus falou e no qual não falou, está pecando, irmão. É dar lugar ao diabo. E você vai dando lugar, ele vai fazendo você, te cercando, te prendendo. Daqui a pouco, você está com a sua vida espiritual derrotada, com o seu casamento derrotado, desanimado. E você já está caindo já quase na apostasia. Sexto lugar, quando é que damos lugar à carne? Maldade, é o que diz aqui em Efésios 4:31. Este versículo traz uma lista de coisas maldosas, como a amargura, que se enraiza, como eu disse, e contamina o coração. A cólera, que é uma raiva descontrolada. A ira, sabe, que eu falei antes, gritaria, discussões em tom alto dentro de casa. Sua casa aí, minha irmã, briga miserável, pelo amor do Senhor. Não é Deus que está em negócio não, irmão, é o capeta. Descontrole. Vocês lembram daquele homem chamado Nabal? Aquele filho de Belial, filho do capeta? Aquele homem irado, aquele homem descontrolado. A esposa dele, Abigail, teve de correr até Davi e pedir: Davi, não faças isso não, ó rei. Ele é um filho do capeta, rei. Filho de Belial, Nabal. Ele era tão nervoso, tão cheio de cólera. Era um homem tão doido que ele infartou, morreu. Você cuidado, meu irmão, você não infartar. Essa ira, essa cólera. Você nem espera a sua esposa fazer para você uma pergunta. Você nem espera as pessoas argumentar. Vai conversar com a pessoa descontrolada. Calma, espera eu falar primeiro. Espera, eu quero argumentar aqui, ó. Por isso que você não consegue sucesso. Gritaria dentro de casa, você grita com seus filhos, você grita com a sua esposa, você grita com seu marido. Sabia que gritaria é pecado? É pecado, pecado da carne. E quando você grita, você está dando lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aqui fala da malícia, blasfêmias, palavras mentirosas contra o próprio Deus. É o coração maldoso, sabe, desconfiado e com pensamentos ruins. Deus não quer que nenhum desses sentimentos e comportamentos fique em nossas vidas. O inimigo luta por colocar a maldade em nossos corações. Por isso é preciso ter cuidado com pessoas maliciosas que ficam querendo abrir nossos olhos contra outras pessoas, como eu disse antes, plantando a sementinha do mal em seu coração. Não foi isso que a serpente falou com Eva? Não, Eva, se você comer esse fruto, se você comer este fruto aí, você será conhecedora do bem, será igual Deus. E foi enchendo a cabeça de Eva, foi enchendo. Olha, por favor, cuidado. Quando você ficar ouvindo de uma pessoa, não julgue aquela pessoa pelo que o outro disse, não. Talvez estão brigados. E outra coisa, mesmo se a pessoa for aquilo que ela diz que é, dê uma chance àquela pessoa fazer parte da sua história. Entende? A Bíblia ensina que Deus abomina a maldade e faz uma lista dessas maldades. Eu quero ler para você aqui Provérbios 6, 16 a 19. Ele fala aqui, olha, 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Olha o que ele diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, mentirosos,
pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E em último, olha o que Deus aqui odeia. Aqui diz: e o que semeia contenda, entre irmãos. Você conhece aquele irmão, ele é contencioso. Você conhece aquele irmão, você chega perto dele, já começa a falar mal dos outros. Você conhece aquele pastor, aquele líder, que você encosta perto dele, ele começa a contar casos que você não sabe. Eu fujo. Assim, poxa vida, eu encostei perto daquele irmão ali, ele sabe tudo de pastor que caiu, que não caiu, sabe tudo até desgraça dos outros. Eu saio fora. Esse dia alguém perguntou para mim: pastor Gênio, é por isso que o senhor isola de vez em quando lá com sua esposa? E não... Em alguns momentos é. Porque eu não sou isolado, porque na verdade a Bíblia fala que quem isola insurge contra o saber de Deus. Mas tem horas que você vai num lugar, as pessoas semeiam contendas, fica falando dos outros. 7º lugar, falta de perdão, é o último. Quando é que damos brechas ao inimigo? Esse é o nosso tema de hoje. Falta de perdão. A última brecha que abre lugar para Satanás em nossas vidas é a falta de perdão. Eu estou colocando aqui dentro do contexto do texto. E você pode encontrar 50 brechas aí. Mas como nós estamos dentro do contexto do texto, que é Efésios capítulo 4, aqui fala do falta de perdão. Muitos cristãos não falam mentira, são mansos, não furtam, não falam coisas ruins, agradam o Espírito Santo servindo a Deus e fogem da maldade, mas se alguém lhes machucar, não conseguem liberar o perdão. Jesus colocou o dever de perdoar o próximo como condição para receber o perdão de nossos pecados. É o que diz aqui Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as ofensas deles, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão deve ser um exercício constante na vida do cristão. Jesus também ensinou que devemos perdoar quantas vezes for preciso. A igreja é o lugar para praticar o perdão e todos os dias os irmãos devem conviver. Você prefere sair da igreja, né, irmã? Você preferiu sair daquela comunidade porque brigou com aquela outra irmã lá por causa do orgulho, mas não perdoa e continua com essa mágoa aí dando lugar ao inimigo. A Bíblia diz em Colossenses 13:13 ou 3:13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha, não permita que Satanás entre em sua vida pela falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, é como se estivesse algemada a ela. E quando você libera o perdão, ambos são livres. O inimigo sorri toda vez que consegue usar um crente para ofender o outro. O inimigo dá gargalhadas. Existe alguém que você precisa liberar perdão? Perdoe quem te ofendeu e não deixe brecha para Satanás em sua vida. Estas práticas são brechas, meus irmãos, que Satanás procura para entrar na vida de um crente. Precisamos vigiar para não dar lugar ao inimigo, ao diabo. Quando Jesus esteve no deserto, o diabo lhe apareceu e procurou de todas as maneiras encontrar uma oportunidade de roubar a bênção do Senhor Jesus. Queria que Jesus aceitasse suas propostas mentirosas ou que ficasse nervoso para dar lugar com a ira, que Jesus falasse alguma palavra rude, mas Jesus foi firme, não falou. Também tentou distrair Jesus para que entristecesse ao Espírito de Deus, deixando de orar, e quis plantar a malícia no coração de Jesus, prometendo para Jesus coisas mundanas. Mas o Senhor Jesus resistiu ao diabo. Em Mateus 4:10, o Senhor Jesus disse: retira-te, Satanás. Existe alguma brecha em sua vida? Nós falamos hoje sobre as brechas que o crente pode dar na sua vida. Falamos aqui, em primeiro lugar, mentira. Falamos da raiva. Falamos do furto. Falamos da língua. Falamos de entristecer o Espírito Santo. Falamos da maldade. Falamos da falta de perdão. Enfim, nós damos brecha ao inimigo quando pecamos. Mas quando nós pecarmos diante do Senhor, porque nós somos limitados, é o que a Bíblia diz aqui,
que nós temos um advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos próprios pecados, ou pelos nossos pecados. É confessar a Ele. E eu quero falar com você, menina de Deus, rapaz de Deus. Você está namorando, mas o seu namoro está desembocando em leitos de motéis. Você que é povo de Deus, eu estou falando com quem é ovelha de Deus agora. Não estou falando, é você que é ovelha, menina. E você está namorando, está na carne. A Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Entende? Romanos 8 fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a Bíblia diz que nós já crucificamos a carne com as nossas concupiscências. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. E você está namorando, tendo relações sexuais antes do casamento, e é pecado. E é por isso que você está desanimado na faculdade, e é por isso que você está desanimado na igreja, e é por isso que você perdeu o brilho seu. Quem sabe você está adulterando, traindo sua esposa. Quem sabe você está roubando lá no seu trabalho. Você está envolvido em falcatruas e diz que é crente. E aí? Confesse o pecado. A Bíblia nos ensina que fazer sexo, o sexo é a celebração do amor. O sexo é a celebração da aliança que foi feita diante dos familiares, dos amigos, da igreja, diante de Deus. Deus é testemunha quando você faz aliança com alguém. Eu diria até diante dos principados e potestades. Aí, quando a pessoa faz essa aliança, a Bíblia diz em Gênesis: deixa o homem, o seu pai e sua mãe, une-se à sua esposa e serão os dois uma só carne. Você está antecipando, filha. Eu estou falando com você, você está dando lugar ao diabo. Por isso que você está vivendo uma vida derrotada. Por isso que o inimigo tem agido aí, que o diabo precisa de uma ocasião na carne. E fazer sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Eu estou falando com você que diz que é ovelha de Deus, e a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a Bíblia diz que aqueles que já têm Deus discernem pelo Espírito de Deus. Ou você termina esse namoro seu, esse noivado seu, ou então você casa. O apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios: é melhor casar do que o quê? Abrasar. É melhor casar do que abrasar, viver abrasado, viver no pecado. E se você é de Deus, você está me ouvindo, e você está quebrantado ou quebrantada. Agora, se você é joio, que está espalhado na igreja juntamente com o trigo, você vai ficar com raiva, você vai achar interessante, você vai ficar com remorso. Mas a semana que vem você volta novamente a fazer sexo com o cara. Não é assim? Por isso, no meio da igreja tem o joio e o trigo. Eu te pergunto, você é joio ou trigo? Se você é joio, você vai ouvir essa mensagem aqui, igual você está ouvindo, e você vai ficar angustiado, ter remorso, igual o Judas Iscariotes teve. Mas se você é trigo, nasceu de novo, você vai arrepender e mudar de vida, e acabar com esse relacionamento hoje. Não é nem amanhã, é hoje. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Não, eu quero terminar aqui porque eu quero falar sobre isso aqui, ó. Tem muitos jovens dando lugar ao inimigo na carne. O diabo precisa encontrar ocasião na carne. Então decida, como muitos têm feito, católicos têm feito, carismáticos, evangélicos têm feito. Escolher esperar. Espera, bênção. Escolha esperar. Entendeu? Escolha esperar. Esperar o tempo certo. Esperar orar a Deus. Buscar a vontade de Deus para a sua vida. A quantidade de jovens nós que estão prostituindo, se promiscuindo, fazendo sexo antes do casamento, e porque também tem um monte de líderes aí que dizem que são evangélicos, que estão apoiando, dizendo que pode. Eu fico com a Bíblia, que é o manual por excelência. Estou terminando, mas eu quero refletir com vocês sobre isso, jovem. Você está traindo sua esposa e está na igreja lá, adulterando. Você está envolvido em drogas, em tráfico, e diz que é crente, está dentro da igreja, envolvido em corrupção dentro da igreja. Você está dando brecha ao inimigo da sua vida.
E você foi chamado para ser povo de Deus. Ah, eu esqueci. Você não, né? Você é trigo. Você está espalhado, o inimigo te espalhou dentro da igreja. Preste atenção, meu irmão. Não deis lugar ao inimigo. E outra coisa, tudo que a gente planta, a gente colhe. O que você está semeando? O que você está plantando? Esse pastor, né, só dá pancada. Não é pancada, meu irmão. Não é pancada, eu estou pregando a Bíblia. Eu fui chamado para pregar a Bíblia. E ai de mim se não fizer isso aqui. Sabe? Mas nossas igrejas estão cheias de jovens se entregando à prostituição, dando lugar à carne. Eu sei que é difícil, eu fui jovem também, eu sei que é difícil. Mas a Bíblia fala, meu irmão, de homens como Sadraque, Mesaque, Abdenego, de jovens como Daniel, como José, que foram fiéis, que perseveraram, se resguardaram. Tem mulheres também de Deus que se resguardaram diante do Senhor. Que Deus te abençoe. E você, como servo de Deus, que tome a decisão de fazer a vontade do Senhor e não dos pensamentos. A vontade do Espírito e não da carne. A vontade de Deus e não do diabo. A vontade do céu e não do inferno. A vontade da luz e não das trevas. Porque nós somos luzeiros. Nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. É melhor ser rei de teu silêncio do que escravo de tuas palavras. Se você ama alguma coisa ou alguém, deixe que parta. Se voltar, é porque é seu. Se não, é porque jamais seria. A raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Nem palavras duras e olhares severos devem afugentar quem ama. As rosas têm espinhos e, no entanto, colhem-se. O homem que não se alimenta de seus sonhos envelhece cedo. Planta seu jardim e decora sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é uma linguagem do coração. Só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que este alguém não o ama. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Ó amor poderoso, que às vezes faz de um besta um homem, e outras de um homem uma besta. Não surges a fonte onde aplacaste tua sede. Seja como for que penses, creio que é melhor dizê-lo com boas palavras. As palavras estão cheias de falsidade ou de arte. O olhar é a linguagem do amor. Guarda teu amigo sob a chave de tua própria vida. O amor, como cego que é, impede aos amantes ver as divertidas tolices que cometem. Os amigos que tens e cuja amizade já puseste à prova, engancha-os a tua alma com ganchos de aço. Deus está falando sempre conosco. O homem sussurrou e pediu a Deus: Senhor, fale comigo. E então um rouxinol começou a cantar do outro lado. Mas o homem não o ouviu. E o homem repetiu: Deus, por favor, fale comigo. E de repente ecoou nos céus a voz de um trovão. Mas o homem foi incapaz de ouvir a voz de Deus. O homem olhou em volta e disse: Senhor, deixe-me então vê-lo. E de repente uma estrela brilhou nos céus. Mas o homem não a notou.
O homem começou a gritar e dizer: mas Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e a se desesperar. Deus, eu te peço, toca-me. Deixe-me sentir que tu estás comigo. E de repente, uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. Mas aquele homem a espantou de uma maneira ríspida. Desiludido, ele continuou seu caminho triste. Sozinho e com medo. Até quando teremos que sofrer para compreendermos que Deus está sempre aonde está a vida? Até quando manteremos nossos olhos e nossos corações tão fechados para o milagre da vida? Deus apresenta de várias maneiras. Em todos os momentos, Ele está conosco. Que Deus lhe dê a cada tempestade um arco-íris, a cada lágrima um sorriso, para cada cuidado que o Senhor lhe dê uma promessa e uma bênção, para cada provação, que para cada problema a vida lhe traga alguém fiel, alguém especial, com quem você pode dividir. Para cada olhar, uma doce canção, e para cada oração, uma grande resposta. Aceite tudo com o coração aberto, pleno de gratidão, e veja a mão de Deus atuando em tudo o que está acontecendo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. Seja qual for o seu problema, a sua situação, abra seu coração com Deus. Ele vai te ajudar. Que Deus derrame sobre ti as suas bênçãos, chuvas de bênçãos neste dia de hoje.